meus queridos irmãos, meu nome é Rodrigo, esse é o canal Conhecendo as Escrituras, um canal de estudos voltados para os estudos de Gênesis, Apocalipse. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sino das notificações para que diariamente você receba lembretes, notificações de estudos que diariamente, ou quase diariamente, eu estarei inserindo nesse canal. Nosso objetivo é fazer com que você conheça a mensagem da cruz, as histórias bíblicas de Gênesis e Apocalipse. E eu quero hoje fazer um comentário muito breve sobre dois filhos de Abraão e o que eles significam para o cenário em geral. Nós sabemos que Abraão ele teve dois filhos, Isaac e Ismael. Ismael deu origem à nação árabe, aos povos árabes, e Isaac origem à nação judaica. Tanto na Bíblia quanto no Corão, a vida de Isaac e Ismael são retratadas. Porém, o Alcorão enfatiza Ismael como sendo o primogênito, que se dispôs a sacrificar-se a Deus e que construiu a Caaba, que é o centro das peregrinações e é para onde todo muçulmano volta em direção às suas preces diárias, né? É o lugar sagrado, é o lugar mais sagrado do Islã. De acordo com o relato do Gênesis, Ismael foi o primeiro filho de Abraão que o teve através da sua serva Agar. Ismael em hebraico significa Deus ouve. E apesar de nascer de Agar, de acordo com a lei mesopotâmica da época, Ismael era acreditado como filho de Sara, porque tudo que era da escrava, na verdade era do seu senhor ou da sua senhora. Ismael foi concebido devido à esterilidade de Sara, porque como Sara não podia ter filhos e diante desta condição, ela pediu para que Abraão se deitasse com Agar, né, tomasse ela como esposa, para que Agar tivesse um filho, e assim Sara seria a mãe, porque nós já dissemos que a lei da época dizia que Ismael seria filho, né, de Sara. E Ismael morou na terra de Parã, um lugar deserto localizado na Arábia, situada entre Canaã e as montanhas do Sinai. Ele se tornou um grande chefe do deserto. Ele era um homem muito habilidoso, com arco e com flecha. Ismael teve 12 filhos e uma filha, que mais tarde inclusive casou com Esaú, filho de Isaac. Os descendentes de Ismael são identificados como ismaelitas e se organizam em tribos que vivem em acampamentos móveis no deserto do sul, é o que relata em Gênesis 18. Ismael morreu com a idade de 137 anos, e a Bíblia não diz aonde foi sepultado, onde o corpo dele foi sepultado, mas a tradição muçulmana afirma que ele foi sepultado na cidade de Meca. Apesar do nascimento de Ismael, Deus já havia falado com Abraão que Isaac e não Ismael seria o filho da promessa. Então, com o nascimento de Isaac, surgiram conflitos entre Ismael e Sara, né? Que, impelida pelas provocações, exigiu que Abraão mandasse Agar e Ismael embora. E o profeta Abraão, ele ficou preocupado com essa situação e ele foi consultar a Deus, né? Que garantiu segurança do menino e da mãe, né? Que não aconteceria nada e que de Ismael também faria uma grande nação. Isaac foi o único filho de Abraão com Sara e foi o pai de Esaú e Jacó. Isaac foi um dos 3 patriarcas israelitas. O nome de Isaac significa ele ri. O nascimento de Isaac foi profetizado ao patriarca Abraão quando ele tinha por volta já de 100 anos de idade. Isaac foi circuncidado ao 8º dia de seu nascimento, a fim de estar em conformidade com a aliança do Senhor. Conforme a narrativa bíblica, no livro do Gênesis, Abraão estava em Kiriat Arba, atual Hebron, quando por uma ordem de Deus, viajou com Isaac para oferecer um sacrifício sobre o monte Moriá, localizado dentro dos limites da cidade de Jerusalém. Deus tinha um propósito nisso tudo, meus irmãos. Mas quando Abraão amarrou Isaac ao altar e preparando para matá-lo com o cutelo, no último momento, Abraão foi impelido por um anjo do Senhor, foi impedido. Esse anjo mostrou um carneiro preso pelos chifres e Abraão então sacrificou
um animal em lugar do seu filho. Na verdade, esse episódio foi mais um teste de Deus para a vida de Abraão. Deus estava precisando provar a fé do nosso profeta Abraão, a obediência e a fidelidade a Deus. Deus não tinha, na verdade, um sacrifício real para o filho. Deus estava querendo testá-lo, pois a promessa de Deus era que Abraão teria incontáveis descendentes a partir de Isaac. Então não faria sentido Deus matar o menino. Vale ressaltar que o sacrifício de crianças foi proibido por Deus no livro de Levítico 20. Portanto, sendo assim, Deus estaria contrariando a sua própria lei. Mas Deus tinha um propósito. Segundo ao relato da fé de Abraão, que Deus ressuscitaria seu filho, porque quando foi ao monte sacrificar, o profeta disse que logo voltariam. Passado alguns anos, Isaac já tinha 40 anos, Abraão enviou Eliezer, seu servo, seu fiel servo, até a família de seu sobrinho Betuel, na Mesopotâmia, para encontrar uma esposa para Isaac. Eliezer escolheu Rebeca. Após muitos anos de casamento, Rebeca ainda não tinha dado à luz e acreditava-se ser ela estéril. Isaac orou por ela incessantemente e ela concebeu um filho. Rebeca deu à luz gêmeos, aos gêmeos Esaú e Jacó. Isaac tinha 60 anos de idade quando seus dois filhos nasceram. A Bíblia diz que Isaac favorecia Esaú e Rebeca favorecia Jacó. Com 75 anos de idade e após a morte do seu pai, Isaac mudou-se para outra cidade e após passar por algumas cidades e devido à fome que encontrou nessas localidades, retirou-se para os territórios dos filisteus de Gerar, onde seu pai já tinha vivido anteriormente. Essa terra ainda estava sob o controle do rei Abimeleque, como foi nos dias de Abraão. Isaac, assim como seu pai, também enganou Abimeleque sobre sua esposa, afirmando que ela seria sua irmã. Voltou a todos os poços que seu pai havia cavado naquelas regiões, naquelas imediações daquela localidade, e viu que todos estavam entulhados e tapados com terra. Os filisteus fizeram isso depois que Abraão morreu, mas Isaac desenterrou e cavou mais poços até Berseba, onde fez um pacto com Abimeleque, assim como foi nos dias de seu pai. Isaac, com o tempo, foi passando o tempo, Isaac envelheceu, ele ficou cego, e ele chamou seu filho Esaú para ele apanhar alguma caça, a fim de receber a bênção final, a bênção de Isaac. Enquanto Esaú estava caçando, Jacó, depois de ouvir o conselho de sua mãe, enganou seu pai cego propositadamente, passando-se por Esaú, e assim obteve a bênção de seu pai, de tal forma que Jacó tornou-se herdeiro principal de Isaac e Esaú foi deixado numa posição inferior. Isaac enviou Jacó na Mesopotâmia para escolher uma esposa de sua própria família. Depois de 20 anos trabalhando para Labão, Jacó voltou para casa e conciliou-se com seu irmão gêmeo. Posteriormente, ele e Esaú enterraram seu pai quando ele morreu por volta de 180 anos de idade. Por hoje é só, meus irmãos. Essa foi um breve relato dessa grande história. A paz do Senhor.